Boas pessoal, hoje vamos falar sobre um tema que eu acho particularmente eu adoro, que é o envelhecimento e o déficit muscular, a importância de praticar exercício físico e de preservar a nossa massa muscular com o avançar de idade. Espero que gostem. Primeiro nós sabemos que é um problema de saúde pública a inatividade física, que a prevalência de pessoas com baixa capacidade cardiorrespiratória é muito elevada. Como podemos ver no gráfico da direita, low CRP significa Low Cardiorespiratory Fitness, ou seja, baixa aptidão cardiorrespiratória. Podemos ver que a prevalência é muito alta mesmo. E em relação ao sedentarismo e ao risco de de mortalidade por doenças cardiovasculares. Este gráfico é muito interessante porque ele permite-nos ver uma coisa muito, muito nos deixa a pensar, que é, se vocês virem aqui os indivíduos eutróficos, mesmo que, ou seja, estão dentro dos parâmetros normais, digamos assim, mas se o indivíduo não praticar exercício físico, ou seja, baixa níveis de atividade física, em comparação com indivíduos que sejam obesos, mas que têm moderado a altos, elevados níveis de atividade física, podemos ver que o risco é menor. Ou seja, mesmo com a obesidade, só o simples facto de nós incentivarmos a prática de exercício físico é fundamental. E aqui podemos colocar então a seguinte questão, que é Fat or Fit? What is more important? Este é o mesmo título do próprio artigo. E eles chegaram à conclusão que, mesmo um indivíduo que seja eutrófico, ou seja, tenha um IMC saudável, digamos assim, mas só o facto de ele ser sedentário, o risco de mortalidade é mais elevado do que um indivíduo com excesso de peso, mas fit, ou seja, que pratica atividade física, como podemos aqui observar. Uma diferença bastante notória. Sabemos que a obesidade aqui representada está presente num leque muito vasto de inúmeras doenças. Mas a principal causa das doenças crónicas não transmissíveis, se pudéssemos enumerar, são três, que é inflamação, stress oxidativo e disbiose, que é um desbalanço das nossas bactérias do nosso organismo. Em relação às doenças crónicas como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, depressão, demência, alguns tipos de cancro, nós vemos que o sedentarismo é um fator de risco independente para essas doenças. Podemos aqui ver porque é que isso acontece do lado esquerdo, do canto inferior esquerdo, que ao aumentar a adiposidade abdominal vai ocorrer uma infiltração dos macrófagos do tecido adiposo visceral e, consequentemente, vai originar uma inflamação crónica sistémica que, consequentemente, vai originar resistência à insulina, as placas de ateroma, de gordura, a chamada aterosclerose, etc. E o risco de mortalidade em indivíduos de baixa aptidão muscular é de 26,8 para cada 10 mil pessoas. E comparando com indivíduos com moderada aptidão muscular é quase metade. Ou seja, já viram a importância que é praticar exercício físico. Indivíduos com baixa aptidão muscular com uma alta taxa de mortalidade. E podemos ver que, por diversos mecanismos, o exercício físico embora que o estímulo tenha que ser constante, ou seja, frequente, não é treinar uma vez e esperar resultados imediatos, não. É um resultado silencioso, mas a longo prazo pode e deve ser incentivado porque traz inúmeros benefícios para a saúde. E numa fase inicial, o exercício até é pró-oxidante. Ele é um stress, é uma agressão ao corpo, que gera radicais livres. Só que o nosso corpo vai sofrer um conjunto de adaptações para se tornar mais resiliente a uma nova agressão.
e por isso vão ocorrer diversos mecanismos que lhe vão tornar mais capaz, como aumento da biogênese mitocondrial, mais mitocôndrias novas, angiogênese, crescimento de novos vasos sanguíneos, aumento das enzimas antioxidantes, como a catalase, glutatione, superoxído de dismutase, entre outras. E sabemos também que o músculo ele é um órgão endócrino, que quando contraído, ele liberta substâncias chamadas miocinas. E essas miocinas, elas são peptídeos que são libertados pelas fibras musculares. Podem ter diversas ações, desde ações autócrinas, ou seja, na própria célula, parácrinas nas células vizinhas e endócrinas, ou seja, em todo o corpo. Ao cair na corrente sanguínea, podem afetar outros órgãos. E são vários benefícios que essas miocinas podem originar no corpo todo. Vemos aqui desde melhorar o envelhecimento da pele, melhorar a cognição através do BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, reduzir o apetite, que é muito importante, fazer o browning do tecido adiposo, branco virar bege, que já vamos ver mais daqui a pouco como é que isso acontece, melhora a massa óssea, a mineralização óssea, melhora a sensibilidade à insulina, melhora a motilidade, mas também modula a microbiota intestinal, etc. Aqui temos a ação autócrina, aqui temos a ação autócrina de hipertrofia do músculo ao libertar estas miocinas, e aqui a ação parácrina no osso. Aqui temos a ação das miocinas no tecido adiposo. O que é que elas fazem? A IL-6 em particular reduz o tecido adiposo visceral. A IL-6 também é responsável por aumentar a lipólise e o tal browning do tecido adiposo, que melhora a sua capacidade oxidativa porque aumenta as mitocôndrias, aumenta as proteínas desacopladoras, as UCPs, que são responsáveis pela termogênese, pelo gasto de energia sob a forma de calor. Aqui temos uma visão mais ampla dos benefícios das miocinas. E essas miocinas também estão relacionadas, através de um conjunto de fatores, com uma diminuição do risco de várias doenças crónicas e também de mortalidade. Sabemos também que essas miocinas, através do estímulo do exercício físico, elas vão atenuar o efeito pró-inflamatório das adipocinas. Daí talvez a explicação que justifica o facto de que os obesos, o facto de eles praticarem exercício físico, mesmo com excesso de tecido adiposo, essas miocinas vão atenuar um pouco o efeito desse acúmulo excessivo de tecido adiposo. E, por sua vez, vai diminuir o risco das principais doenças crónicas. Aqui podemos ver que a IL-6 é libertada durante o exercício físico, sendo esta, quando derivada do tecido adiposo, é pró-inflamatória, mas quando derivada do músculo tem uma ação anti-inflamatória, como podemos aqui ver. E até essa IL-6 do músculo tem um efeito inibitório sobre, neste caso, IL-6, IL-10 e o TNF-alfa, quando são derivados dos macrófagos. Temos aqui então que ao início a resposta ao exercício é pró-inflamatória, mas depois, à medida que há um aumento da IL-6, TNF-R, IL-10 e IL-1RA, que são anti-inflamatórias, esse efeito é atenuado. Esse efeito pró-inflamatório é atenuado. E sabemos então que os indivíduos obesos eles têm um desbalanço, digamos, dessas adipocinas, e que particularmente o tecido adiposo visceral, que tem uma característica mais pró-inflamatória, até porque acumula mais ácidos gordos saturados. Temos aqui outra imagem que também justifica o mesmo que referi há pouco. E também temos um efeito da IL-6 em aumentar a oxidação, neste caso de gordura, no interior da fibra muscular. Mas também no tecido adiposo aumenta a lipólise e no pâncreas aumenta a produção de glicose hepática durante o exercício.
Este trabalho foi muito interessante porque ele fez-nos entender que a IL-6 é o principal mediador dos benefícios no que toca a redução da gordura visceral do exercício físico. Ou seja, ao utilizar um bloqueador do receptor de IL-6, ou seja, impedindo que a IL-6 se ligue no seu receptor e exerça as suas funções, o que é que resultou? Resultou que o indivíduo que foi utilizado esse bloqueador, ele não teve efeito do exercício, ou seja, continuou com excesso de tecido adiposo. Enquanto que o indivíduo que não teve bloqueador nenhum, que o IL-6 exerceu a sua função normal, fisiológica, houve uma redução do tecido adiposo visceral. E aqui era aquilo que eu também estava há pouco a salientar, que é o facto de que não adianta só treinar uma vez. O exercício físico tem que ser crónico. É verdade que uma sessão de exercício é suficiente para libertar algumas miocinas, que são importantes para o conjunto de funções, mas a longo prazo é que vemos os maiores benefícios, nomeadamente aumenta a sensibilidade da insulina, a capacidade cardiorrespiratória, fitness cardiorrespiratório, a redução da gordura visceral, redução da inflamação, apesar também que se verifique também na fase mais inicial, mas é muito importante isto, que o mais importante de tudo é, não interessa bem o tipo de exercício, mas sim que o indivíduo consiga ser consistente e praticá-lo por o máximo tempo possível. Até pode mudar de desporto, entretanto, mas é importante praticar qualquer tipo de atividade física. Aqui vemos o exercício, as miocinas, inibir como vimos há pouco aquela imagem de inibir as adipocinas pró-inflamatórias. Aqui também temos o Browning, como estava a referir, aumenta o CP1, da lipólise, por meio desta miocina que é muito famosa, que é a irisina, muito importante. E essa irisina é responsável então pelo Browning do tecido adiposo. E aumentando a produção de calor, devido ao aumento das UCPs, aumento das mitocôndrias, vai haver um aumento do gasto energético também, por consequência. Temos aqui outra imagem que mostra isso mesmo. Só que houve uma altura que se pensou que o que acontecia, talvez, é o tecido adiposo branco virar castanho, ou seja, o browning. Mas, no fundo, se nós analisarmos as células de tronco que dão origem tanto às células do tecido adiposo branco como o tecido adiposo castanho, são completamente diferentes. Ou seja, o que talvez pareça acontecer é que há uma ação, uma estimulação adrenérgica que parece converter o tecido adiposo branco em bege, que é o fenótipo intermédio. Nem 8 nem 80 é o que se encontra entre o branco e o castanho. E não parece então haver uma relação direta entre estes dois, entre o branco e o castanho. Ou seja, nem é castanho nem é branco. No fundo é bege. Aqui temos os mecanismos mais em pormenor, para quem estiver interessado. E o exercício, por meio de vários fatores transcricionais, ele então aumenta essas células, esses adipócitos bege, o que é muito importante num processo de não só redução do peso, mas também melhorar a saúde cardiometabólica do indivíduo. Aqui temos a AMP quinase, que basicamente é um sensor energético que medeia uma série, muitos mecanismos, nomeadamente ela atenua a via do mTOR, ou seja, diminui a síntese proteica, ela aumenta a oxidação de gorduras, entre outros fatores. Aqui mais uma vez temos também, e sabemos então que também um aumento da atividade da AMP quinase vai aumentar, ao ativar a PGC1-alfa, vai aumentar a biogênese mitocondrial, ou seja, vai aumentar o número de mitocôndrias novas, que é muito importante. Vai também aumentar a lipólise, entre outros fatores. E na atividade física parece ser então inibir, como está aqui a imagem, ela vai, o que é que vai fazer? Vai ter estes outcomes, vai favorecer que estas consequências do sedentarismo sejam então mais
visíveis, nomeadamente sarcopenia, que é a perda de massa muscular, anemia, resistência à insulina, consequentemente pode originar diabetes tipo 2, aterosclerose e doenças mesmo neurodegenerativas como o Alzheimer. Tudo isto porque inflamação crónica sistémica parece ser sim a base de todas as doenças crónicas não transmissíveis. Aqui também temos uma ação do músculo em melhorar a sensibilidade à insulina, por meio também do GLP-1 da incretina, libertada a nível intestinal, que aumenta a produção e secreção de insulina pelas células beta-pancreáticas. Tudo isto por ação também da IL-6 para favorecer a secreção da GLP-1. Também parece haver uma ação direta por meio da angiogenina e osteoprotegerina. Aqui temos também que, à medida que a hipertrofia aumenta a área de secção transversa do músculo, da fibra muscular, há um aumento da libertação de IL-6. E aqui podemos também observar uma ilustração das ações de IL-6, nomeadamente em reduzir o efeito anti-inflamatório, em reduzir a ação das adipocinas pró-inflamatórias libertadas pelo tecido adiposo. No fundo, resumindo, as ações fisiológicas das miocinas são lipolítica e oxidativa, tem uma ação anti-inflamatória, melhora o controle glicémico, tem uma ação autócrine, ou seja, em aumentar a capacidade hipertrófica da fibra muscular, e bem como aumento da atividade adrenérgica. Aqui temos o processo de sarcopenia, que é mais prevalente à medida que os anos vão avançando, em que as perdas e a força de massa muscular vai se perdendo à medida que o tempo passa. Mas este processo, embora que involuntário, pode ser atenuado ou favorecido, consoante os nossos hábitos e o estilo de vida. Aqui podemos ver que uma perda de 10% de massa magra está associada com a imunidade prejudicada, aumento do risco de infecção e, por isso, podemos concluir também que a massa muscular tem uma ação muito importante no que toca à nossa imunidade e no que toca à nossa saúde cardiometabólica. E por este motivo é muito importante preservá-la. E aquela desculpa de que os idosos não perdem, é inevitável que vão perder massa muscular, mas na verdade é que não adianta também só começar a praticar atividade física, exercício físico, quando entramos nessas idades mais avançadas. Porque podemos observar que uma mulher com 70 anos, que foi toda a vida praticou exercício físico, consegue ter mais massa muscular, conseguiu preservar o seu músculo, e comparando com uma mulher com 74 anos sedentária, vemos aqui um excesso de tecido adiposo subcutâneo e pouca massa muscular. E vemos aqui também a mulher com 40 anos, triatleta, e não há grandes diferenças entre os 40 e os 70 anos. Ou seja, podemos concluir que se praticarmos exercício físico durante toda a vida, se formos ativos, conseguimos então preservar, atenuar a perda de massa magra. Aqui temos o déficit muscular relacionado com várias doenças, trauma, doenças respiratórias, neurodegenerativas, etc. E aqui alguns fatores que condicionam a sarcopenia, nomeadamente baixa ingestão proteica, deficiência em vitamina D, o tabaco, o excesso de álcool, excesso de terapia farmacológica, fatores genéticos também, mas que influenciam, mas não são determinantes, o meio ambiente, ou seja, dieta, estilo de vida, isso sim é que é o principal condicionante. Também sabemos que há uma resistência anabólica típica do indivíduo idoso, em que não se sabe ao certo se é pela inflamação, se é pelo stress oxidativo, mas parece que eles respondem menor à síntese proteica e à assimilação das proteínas e, consequentemente, parece ser importante aumentar o aporte proteico ao longo do dia, de modo mais espaçado, mas
em doses mais elevadas, de modo a que a concentração de aminoácidos no sangue permaneça durante mais tempo elevada e favorecer então que a síntese proteica, a muscle protein synthesis, a síntese proteica muscular, seja favorecida ou igual a quebra do catabolismo proteico, preservando então as perdas, preservando então a massa muscular. Podemos ver que entre um obeso e um obeso sarcopénico, que o risco de mortalidade é muito mais elevado quando o indivíduo não só tem excesso de tecido adiposo, mas também tem déficit de tecido magro. E às vezes o indivíduo até pode ser eutrófico, ou seja, tem o IMC dentro dos valores de referência, mas às vezes é porque o músculo também pesa e às vezes ele está com um déficit de tecido adiposo, ou seja, o peso dele está com excesso de tecido adiposo, mas contudo também está com um grande déficit de massa muscular, ou seja, o peso não sobe tanto devido à falta de massa magra. E acaba por esconder, digamos assim, o problema quando olhamos só para o IMC. Aqui temos as várias causas também, que são ainda um pouco incertas da resistência anabólica, característica do indivíduo idoso. E também um conjunto de fatores que, após a ingestão de uma refeição proteica, nomeadamente uma menor captação muscular dos aminoácidos da dieta, uma redução da sinalização das proteínas anabólicas, uma menor digestão e absorção. Esse conjunto de fatores todos vai favorecer então uma maior dificuldade em utilizar essa proteína da mesma forma que o indivíduo jovem. Por isso é que é importante então reforçar e adequar esse aporte ao longo do dia e as respectivas quantidades. Será que a sarcopenia é só um problema dos idosos? Neste gráfico podemos ver com mulheres antes da menopausa, ou seja, foi aqui aproximadamente os 50 anos. Abaixo dos 50 anos podemos ver que houve aqui uma tendência de 34% já de sarcopenia, mas o grande salto, digamos assim, a maior variação foi mesmo na entrada da menopausa, em que houve um aumento de 14% mais significativo. Mas aqui, mesmo em mulheres jovens, que provavelmente praticam pouco exercício físico, alimentam-se mal, têm um déficit proteico, etc., vemos aqui já 14%. Ou seja, não é só uma coisa dos idosos. Vemos que nos idosos a coisa é mais aparente, é mais visível. Mas devemos preservar a nossa massa muscular, devemos preocupar-nos com ela durante toda a fase do ciclo de vida. Espero que tenhas gostado. Se gostaste, mete like, partilha com os teus amigos. Muito obrigado pela atenção e até ao próximo vídeo.